Bem-vindo ao Piscinecast. Eu sou o professor Leandro Piscine e esse é um podcast para quem quer vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Nesta live aqui, olha só, eu vou passar para você várias técnicas. Na verdade, são 5 técnicas. As 2 últimas são as principais, as que vão te dar mais energia para você estudar. Então, fica de olho em cada uma dessas técnicas aqui que eu vou passar para você hoje. Essas técnicas elas vão servir tanto para quem está começando a estudar, quanto para quem já tem uma certa caminhada, mas ainda não está conseguindo aí dar aquele impulso necessário para ter resultado, tá? Então você já pode aproveitar tudo aqui. Muito obrigado aí, Osineide, Sabrina, a Emily está aqui também, João Vitor, muito obrigado a presença de todos. Pessoal, é o seguinte, essa live de hoje, né, eu não sei se vocês perceberam, eu tô meio assim, por causa que esses dias eu tava doente, mas agora já estou com energia total, mas assim, espero que não reparem às vezes quando cair um pouco assim, sabe? Porque fiquei bem cansado esses dias, mas vamos lá. É o seguinte, só tô avisando pra vocês não repararem, falar, pô, assisti uma live, o professor Piscine dava de um jeito, aqui ele tá de outro, mas vamos lá, seguindo firme. Obrigado aqui, Ednei, Sueli, Ivan, que está aqui presente. Suzy acabou de entrar também. Muito obrigado a todos. É o seguinte, as técnicas de motivação que eu vou passar para você aqui hoje, elas são parte num sistema de motivação. Isso está muito ligado ao primeiro passo do meu método 5. Lembra do que eu falo do método 5? O método 5 tem o primeiro passo que é o quê? Organizar a mente. Uma mente organizada é aquela que tem motivos claros, objetivos claros, evita a procrastinação, consegue ter disciplina para conquistar aquilo que deseja. Então, todas essas técnicas, elas estão ligadas, primeiro, a você ter uma mente organizada. E essa parte da mente organizada, ela começa principalmente através de você desenvolver os seus objetivos e deixar claro os seus motivos. Não adianta eu passar para você uma técnica de motivação se você chegar em um determinado momento e você não conseguir manter isso. A técnica de motivação é para ela te dar um gás, uma energia rápida, mas para você manter, você precisa ter uma mente organizada. Uma mente organizada você faz com motivos muito bem claros e motivos muito bem definidos. O seu motivo é o pilar necessário para que você consiga ir estudando diariamente, ir se dedicando diariamente. Beleza? Esse é um elemento fundamental. Ok? Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar antes de dar prosseguimento. Aqui está o WhatsApp, 67993030488. Você manda um oi, você vai receber um link e você vai participar do meu grupo, tá? É um grupo onde não há interação, eu somente mando as dicas. Então, se você quer participar, acesse 67993030488. Manda um oi, só manda um oi lá, você vai receber tudo automático. Já clique em gostei quem está aqui presente e, por favor, compartilha e se inscreve, porque isso ajuda o YouTube a entregar a nossa live para mais pessoas. Agora sim, vamos continuando. Então, ter uma mente organizada é um fator fundamental para que você tenha o seu resultado. O seu motivo é o que vai fazer com que você tenha a sua energia diariamente a seu favor. É muito importante que quando nós falamos em motivação, não é como se fosse um clique que você aperta, não, estou motivado agora, pique, pronto, resolvi todos os meus problemas, estou 100% motivado, agora eu vou conseguir ter resultado para sempre e pronto. Não funciona assim. Eu uso sempre em todas as minhas lives, em vídeos anteriores eu já falo disso, numa frase do Zig Ziglar, que ele fala que motivação é igual banho. Você tem que tomar banho todos os dias. E você também precisa se motivar todos os dias. E a pergunta que eu tenho para vocês agora aqui, quem está ao vivo, quem está vendo isso aqui gravado, vai colocar nos comentários depois, é: você tem se motivado todos os dias? Como? Você vai colocar. Você tem se motivado todos os dias? Como? Como que você tem feito isso? O que você tem feito para se motivar todos os dias? E se você não tem feito, coloca aqui. Pô, professor, eu estou deixando de me motivar todos os dias. Eu estou achando que as coisas têm que ser no automático. Estou achando que as coisas vão acontecer rápido. Não é assim.
Você tem que se motivar todos os dias. Se você se motiva todos os dias, coloca aqui como. Se você não se motiva, coloca aqui. Por que você não está se motivando ainda? O que está faltando para você fazer isso? Porque muitas vezes a gente espera de maneira passiva que a motivação venha. Ah, a motivação veio hoje. Hoje eu tô bem, então, né? Vou começar aqui a estudar. Outras vezes, a gente pensa assim, não, tem dias que eu acordo motivado e tem dias que não vão acontecer. Quando nós falamos em estudo e quando nós falamos em aprendizado, você necessariamente precisa estudar todos os dias. Você precisa se dedicar todos os dias. E se você não tem a motivação necessária, você não conquista o resultado. Então, você precisa se motivar todos os dias. E aí você tem algumas dessas técnicas que eu vou passar aqui para você hoje, elas vão servir para que você se motive todos os dias. Mas primeiro você tem que ter um motivo claro. Óbvio, você tem que saber o porquê que você quer, o que você quer. Senão você não consegue ultrapassar. Senão você não consegue ter energia suficiente. Senão você fica sempre com aquela dúvida, será que é isso mesmo? Será que isso vai dar certo? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Tá faltando motivação, tá faltando pilar da motivação para você. Lembra, mente organizada, passo 1 do método 5. Então, organiza sua mente para você ter disciplina, para que você tenha o resultado que você está buscando. Ok? Então, assim, olha, a Milena colocou aqui, eu não tenho me motivado, a Zineide colocou, procrastinação não me deixa. Então, eu quero apresentar para vocês algumas técnicas para que vocês se motivem todos os dias. Ok? Beleza. Então, vamos lá, direto ao ponto, né? Porque hoje eu quero que a nossa live seja um pouco mais enxuta. Primeira técnica que você vai utilizar para você conseguir estudar todos os dias é você definir uma recompensa para si mesmo. Essa recompensa, pessoal, eu não estou falando de uma recompensa lá no final. Olha, passei no meu concurso, a minha recompensa é a felicidade. Terminei minha faculdade, a minha recompensa é a felicidade. Não estou falando disso. Eu estou falando de todos os dias você definir uma pequena recompensa para que você se sinta bem, para que você olhe e fale, caramba, cumpri o que eu deveria hoje. Eu senti que hoje fluiu, eu senti que hoje eu consegui o resultado que eu queria. Qual que é a recompensa, né, que você vai utilizar? Você vai utilizar uma recompensa que seja muito de acordo com o seu estudo. Então, por exemplo, hoje a minha meta, você tem que ter metas, lógico. Então, você tem lá suas metas de estudo. Eu tenho que estudar 3 horas por dia durante 30 dias. Ou tenho que estudar 3 horas por dia durante 7 dias. Você pode definir recompensas tanto diárias quanto por metas. Tá? Vamos definir a diária. Então, por dia eu tenho que estudar 3 horas. Pô, se eu tenho que estudar 3 horas por dia, a minha recompensa ao final vai ser... eu vou ficar com os meus amigos. Eu vou conversar com os meus amigos nas redes sociais. Eu vou assistir um seriado. O importante é que a sua recompensa seja muito de acordo com o seu estudo. Então, por exemplo, se você estudou 3 horas, você vai assistir um seriado de 1 hora, mais ou menos 2 horas. Agora, se você estudou 40 minutos, não dá para você falar, pô, estudei 40 minutos, a minha recompensa vai ser assistir toda a maratona de uma série que eu quero lá. Tipo, você ficar 10 horas assistindo. Não funciona assim. Então tem que ser muito de acordo para que você se sinta bem. E geralmente o ideal é que você deixe a sua recompensa para o final do dia. Para que você olhe para o seu dia inteiro e sinta que, nossa, aconteceu, fluiu. Se você estuda de madrugada, você pode deixar para o horário da manhã, que é um horário que mais ou menos, talvez você esteja mais cansado, ou seja o que for. Então você fala, toda manhã eu vou ficar um tempo descansando, ou assistindo o que eu gosto, um filme, mas porque eu estudei na madrugada anterior. Então sempre tem que compensar uma coisa com a outra, entendeu? Uma coisa deve ser compensada com a outra, para você não ficar... para você não se dedicar demais à sua recompensa e não estudar da maneira que você deveria, ok? Então, isso tem que estar muito claro, tá? Isso tem que estar muito, muito claro para que você tenha o resultado que você está buscando. Como que você vai definir essa recompensa? O que eu trabalho, né? Geralmente nos cursos e nos programas de aprendizado, eu falo, olha, defina recompensas diárias para que você consiga manter a disciplina diária, mas também defina recompensas para metas que você estipula. Então, por exemplo, você estipula uma meta de estudar 30 dias sem falhar.
Sua meta é, professor, eu vou estudar 30 dias sem falhar, sem erro, sem ter problema. E essa é a minha meta. Vou estudar 30 dias, 2 horas por dia. 3 horas, 4 horas, você vai definindo as suas metas aí. Digamos que você chega e você coloca uma recompensa para isso. A minha recompensa no final dos 30 dias vai ser dar um passeio, fazer uma viagem, ou não, ficar um dia inteiro assistindo filme, tomando sorvete, sair com os meus amigos. Enfim, você vai definir sua recompensa. O ideal é que você trabalhe com as duas recompensas. Por que a recompensa é poderosa e por que ela é importante para os seus estudos? Porque recompensa, ela é como o seu cérebro trabalha. O seu cérebro trabalha com recompensas. O seu cérebro trabalha com a busca pelo prazer e a fuga da dor. Então, ele vai estar fugindo da dor, de algum problema, ele sempre vai procurar fazer isso. E é por isso que a gente trabalha, se dedica, porque a gente não quer ter problemas. E, ao mesmo tempo, a gente busca o prazer. Então, esse prazer ele vem de diversas maneiras. Ele vem desde algo gostoso que eu faço no meu dia, até comida, relacionamento, seja o que for. Tudo isso vai gerando prazer e vai fazendo com que a gente fuja da dor. Quando você define uma recompensa, nós estamos usando esse mecanismo do cérebro a seu favor para que você consiga fazer o quê? Para que você consiga manter os seus estudos diários, para que os seus estudos fluam constantemente. Por isso que é importante você definir a recompensa, para que você não deixe isso muito no aleatório, porque o seu cérebro está fazendo isso de maneira aleatória. Quando você procrastina, é esse mecanismo que está em ação. Provavelmente você está buscando um prazer momentâneo porque você está fugindo de uma dor de fazer alguma coisa que você não quer, como estudar, etc. e tal. Então, a gente vai jogar o jogo do cérebro, só que para que você tenha resultado. Então, o que você faz? Você fala, não, eu vou me dedicar a isso, ou seja, eu vou me disciplinar a estudar, mas no final tem uma recompensa. No final eu vou conseguir isso aqui. No final o resultado vai vir dessa forma. Então é isso que você tem que buscar quando você utiliza a técnica da recompensa. Uma recompensa simples e que faça com que você consiga estudar todas as vezes, que você consiga estudar todos os dias. Uma recompensa simples. A pergunta que eu tenho para você agora, você que está ao vivo ou você que está vendo essa gravação, você pode colocar nos comentários, você que está vendo a gravação ou você que está ao vivo, coloque aqui agora. Qual seria uma recompensa para você diária, agora todo dia? Uma recompensa que você poderia usar ou que você já usa para que seus estudos fluam, para que os seus estudos aconteçam todos os dias. Que recompensa você poderia utilizar todos os dias para que você tenha o hábito, para que você tenha a disciplina de estudar? O que você pode usar ou o que você já usa? Coloca aqui nos comentários, coloca aqui quem já está participando. Vamos seguindo em frente quando vocês estão colocando aqui nos comentários. Olha só, nós temos a segunda técnica para que você consiga ter motivação para estudar. A primeira técnica, é o que eu falei, é a técnica da recompensa. A segunda técnica, ela não é nem tanto uma técnica de motivação, ela é uma técnica quase como se você estivesse utilizando um recurso que você tem, algo que é natural seu, biológico, do seu cérebro, que faz com que você fuja, quase como se fosse isso, o que eu vou apresentar para você agora. Porque o que você vai fazer? É muito simples. Quando você começa a estudar todos os dias, quando você começa a se dedicar, você começa a ver uma pilha de atividades. Você vê uma pilha de matérias para estudar, você vê uma pilha de livros para ler, você vê uma pilha de coisas para fazer, você vê um monte de coisa. E tudo isso faz com que... E aí você vai procurar... E você vai querer fazer o quê? Você vai querer procrastinar. Você vai querer buscar prazer momentâneo em uma outra coisa rápida. E aí isso vai acumulando, você não consegue ver saída. A técnica que eu vou passar para você é justamente para evitar que isso aconteça. Quando você vê um grande número de materiais, quando você vê uma grande... Até quando a gente organiza, mesmo no curso, né, que eu falo no Método 5, quando o pessoal organiza o plano de estudos deles, uma coisa que eu sempre falo é, não focaliza tanto no plano, focaliza no dia que você tem para estudar. O plano é só para te dar uma base. Eu falei até isso num vídeo recente que eu postei, de uma palestra sobre rotina de estudos. E nisso eu falo que o plano de estudos ele serve apenas como um instrumento para te ajudar na organização. O seu foco vai ser no dia.
Você não tem que mais se preocupar com quinta, com terça, com quarta, seja o que for. Você se preocupa com o dia de hoje. O que eu tenho que estudar hoje? Esse é um ponto. Então, olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dividindo. Quando você for estudar um material, essa é a técnica de motivação, procure dividir ele em pequenas partes, para que você dê conta das partes menores e sinta que está progredindo. Sinta que o seu resultado está caminhando. Sinta que você está caminhando com o seu resultado. Sempre que você vê um grande... Então, por exemplo, eu tenho um livro de 300 páginas. Não olha para o livro de 300 páginas. Pensa, caramba, eu tenho que estudar 10 páginas. Quando você vê um edital com 50 matérias... Estou exagerando aqui, tá? Só usando um recurso do exagero para poder ficar claro. Então, 50 matérias, não pensa nas 50 matérias. Pensa, eu tenho que estudar 2 matérias por dia. Né? Então, eu tenho 7 matérias para estudar. Você tem que estudar 1 matéria por dia. É isso. Mas eu tenho 10 livros para ler. Você vai ler 10 páginas de cada livro em tantos dias, em tantas horas. É isso que você vai fazer. Então, a técnica da divisão, a técnica para você dividir o conteúdo, ela vem para te ajudar a aliviar a sua mente da ansiedade pelo resultado. Porque quando nós olhamos aquele número de materiais, aquele número de conteúdos, aquele número, seja o que for. Então, cuidado com isso. Cuidado quando você for ver o material. Professor, então o que eu faço? Divida em pequenas partes. Divida em pequenas partes. Então, você olhou um material. Eu tenho um livro de 300 páginas. Quantas páginas eu preciso ler este livro por dia para terminar ele em 30 dias? É essa a essência da organização dos estudos. A organização ela só vem para dizer o seguinte, olha... Não se preocupe com os próximos dias, se preocupe com hoje. Os conteúdos, quando a gente separa os conteúdos, né, lá no método 5 a gente tem um plano para separar os conteúdos. Então, toda vez que separam os conteúdos, eu falo, olha, agora você vai se preocupar só com esse conteúdo do dia. É simples assim. Você pode fazer sua mente na ansiedade que você tem de querer tudo muito rápido. E você passa a se concentrar no que realmente importa, que é o estudo diário. Lembre-se, é uma sequência. Você estuda hoje, depois de amanhã, papapá. Você acumula o aprendizado e esse acúmulo de aprendizado gera o resultado que você está buscando. Que é o quê? Passar na sua prova. Né? Passar na sua prova. Porque... Isso é muito importante que você tem que fazer. Dividir sempre. Tá? Então, assim, quando você divide, você se sente mais motivado. Por isso que eu estou usando ela como uma técnica de motivação. Apesar de ela ser uma técnica de hack, né, que eu igual falei para você, da gente estar usando. Então, você vai marcando e você vai sentindo aquilo que está acontecendo, o que está fluindo, o que não está fluindo, o que está ficando para trás, o que não está ficando para trás, enfim. Professor, mas e as matérias acumuladas? Eu tenho muita matéria acumulada em determinado momento da faculdade, seja o que for. E aí você vai definir um outro horário para estudar isso. Você tem um plano, que é o plano geral, que é o plano da sua rotina, de você colocar o que você tem que fazer hoje, amanhã, depois, enfim. E você tem, no final de semana, ou num dia específico, um dia que você se dedica às matérias que você está acumulando, ou que você atrasou, ou coisa do tipo. Para que isso não se misture e você consiga sentir que você está progredindo. Tá? Isso é o mais importante, você tem que sentir que você está progredindo. Tá? Ok? Beleza. Então o pessoal colocou aqui, para mim essa técnica da divisão funciona junto com algo visual. A Michelle colocou isso aqui. Coloca a divisão em um planner e se um dia eu estou mais disposta, eu aumento o estudo daquele dia. Beleza, excelente. Serve assim também. É uma forma. Né? Ótimo. A Elaine colocou, é o famoso mini hábito, igual a mini tarefas. Exatamente. Visualize o hoje. Esse é o ponto. Beleza? Então essa é a segunda técnica de motivação. Certo? Vamos seguir em frente agora para a nossa terceira técnica. A terceira técnica de motivação, ela é uma técnica para combater a procrastinação. É uma das técnicas que eu utilizo contra a procrastinação. Quando você procrastina, você geralmente faz isso porque você está pensando demais.
Você começa a pensar demais nas coisas. Então você, nossa, cara, eu tenho todo aquele material para estudar. Nossa, eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que estudar. Nossa, eu tô cansado. E aí você começa a raciocinar e você começa a criar justificativas. O seu cérebro faz isso muito bem. Ele cria justificativas para tudo, até para coisas irracionais. Então você precisa disso porque é o seu lado lógico. O seu lado racional, ele precisa criar uma justificativa para aquilo que você está fazendo. Então, você começa a pensar, caramba, eu tenho que estudar. Ah, não, mas eu não posso estudar ainda, porque eu primeiro preciso organizar os meus cadernos. Tomar sorvete. Porque tem gente que faz o seguinte, tem gente que já foge de vez e fala, cara, eu não vou fazer isso aqui, vou ficar tomando sorvete, eu estou procrastinando mesmo, eu estou com preguiça e não vou fazer. E tem gente que se engana. O cara fala assim, não, eu não posso começar a estudar ainda, porque eu preciso organizar os livros. E ela é uma pessoa organizada, ela gosta de organizar as coisas, o que ela faz? Ela organiza os livros, mas não começa a estudar, porque estudar é aquilo que trava ela, é aquilo que faz com que ela não tenha o resultado, não é que ela não tenha o resultado, que faz com que ela não enfrente o que dá mais medo. Porque isso tem um pouco de ligação com o medo. O medo de, pô, eu vou estudar, e se eu não passar nessa prova, e se eu fizer papel de trouxa, e se eu ficar perdendo meu tempo? Então tudo isso está acontecendo na sua mente o tempo inteiro. Lembra do que eu falei? Que essa live ia ser muito do primeiro passo, né? Da mente organizada, do método 5. Então, isso tudo está acontecendo no seu cérebro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa, eu estudo, não estudo? O que eu faço? Fico sem estudar? Vou estudar agora? Qual que é o passo que eu devo fazer? E tal. E aí você fica parado. E aí você faz um monte de coisa e não estuda. É assim que acontece. Igual tem gente que precisa entregar um relatório do trabalho e organiza todas as pastas do computador. Tem gente que precisa estudar, começa a comprar materiais e nunca estuda. Tem gente que compra livro e nunca lê. Então tudo isso faz parte desse processo da procrastinação. E como que você faz para vencer isso? Você tem que cortar esta barreira que é o excesso de raciocínio nas coisas. Puta, eu tenho que ficar pensando o tempo inteiro. Você tem que cortar isso de uma vez. E como que você corta? Com a terceira técnica, que eu chamo de ação instantânea. Você não vai pensar, você vai fazer. Você vai estudar do jeito que você tiver. Se você organizou seu plano, bem. Se você não organizou, tanto faz. Você vai começar agora. Você não pensa mas e o material? E a apostila? O que eu estudo? Você só começa. Só começa. Começa pelo mais difícil. O que é mais difícil para você hoje? Talvez você fale, professor, é estudar. É sentar mesmo, pegar o livro, a apostila e começar a ler. Ou, professor, é sentar e assistir a videoaula. É ir na aula, é acompanhar o professor. Você vai fazer isso. Você vai começar por isso. É sem pensar, ação instantânea. Você não vai perder tempo pensando em nada. E na hora que você começar a estudar, a sua mente vai começar a bombardear um monte de coisa. Do tipo, cara, e o plano de estudos? Cara, esse livro tá errado, você tá estudando certo? E vai vir na sua mente um monte de coisa que você vai ter que bloquear. Por isso que eu falo que você tem que ter uma mente organizada. Eu falo muito disso na mente organizada. Você tem que bloquear esses pensamentos, que é a distração interna. Isso também é o terceiro passo do método 5, que é fortalecer a concentração. Você tem que ter uma mente organizada, ao mesmo tempo evitar a distração interna, que são essas vozes que ficam na sua cabeça falando para você fazer outras coisas. Então você tem que bloquear tudo isso e começar a estudar. Você vai colocar o seu timer, a sua meta diária é quanto? 1 hora por dia? Você vai cumprir a sua meta. É simples assim. Você vai cumprir a sua meta. Você não vai pensar em outra coisa. E você vai manter isso sempre, todos os dias, até que você forme o hábito. Ah, professor, mas quando que eu vou organizar a minha rotina? Quando que eu vou montar meu plano? Quando você terminar de estudar. Você cumpriu a sua meta? Você fala, cara, cumpri minha meta. Agora eu posso organizar meu plano, agora eu posso fazer as outras coisas. Mas no seu horário de estudo é começar, ação instantânea. Você não pensa, entendeu? Por isso que eu gosto... Sempre, tanto no programa de aprendizado inteligente, que é onde eu faço o meu acompanhamento, ou no método 5, quando alguém me pergunta, que eles mandam as dúvidas para mim, planos para eu corrigir lá no curso método 5, sempre eu falo, vamos tentar deixar o horário de estudo no primeiro horário. Se você puder, se você não estiver no trabalho, se você puder, deixa no primeiro horário. Por quê? Porque você cumpriu a meta, você consegue se dedicar às outras coisas. Você consegue fazer outras coisas. E você já está
caminhando no seu aprendizado, que é isso que conta, tá? É isso que mais conta. Não são outras coisas que contam, não são você ficar pesquisando técnica, coisa do tipo. É estudar. O foco é o estudo. Então essa técnica da ação instantânea, ela vai te dar isso. Beleza? Entendeu? Ficou claro para você? O que você achou dessa técnica? Coloca aqui, se vocês estão vendo a gravação, coloca nos comentários, vocês que estão ao vivo, coloca aqui o que vocês acharam dessa técnica da ação instantânea. Como que vocês vão colocar em prática isso? O que vocês acharam dela? Coloquem enquanto eu vou passando para a nossa próxima técnica. A nossa próxima técnica, ela se chama técnica para você dopaminar o desânimo. Quando eu escrevi isso aqui é do meu texto, tá? Técnicas de motivação para estudar, tem lá no site. Eu escrevi esse texto em 2015, se eu não me engano. E hoje em dia se fala muito em dopamina, papapá, e vendem até produtos que prometem dopaminar, enfim. Mas enfim, quando eu escrevi essa técnica, a minha ideia era justamente utilizar um recurso que tem no seu cérebro, que é o quê? Que é esse neurotransmissor chamado dopamina, que te dá energia, que te dá alegria, que faz com que você se sinta bem, mas para que você utilize ele a seu favor, para que você consiga estudar. Muitas vezes, quando você está desanimado para estudar, o que está acontecendo? Você não tá bem, você está desanimado com alguma outra coisa, alguma coisa de fora te chateou, alguém te chateou, ou você não acordou bem devido ao como você dormiu. Então você dormiu mal e você acordou mal. Então tem dias que são complicados. E às vezes eu falo, ação instantânea. A pessoa fala, cara, eu não tô animado para fazer isso aí, professor. Eu não tô. E aí e quando você entra num buraco, parece que é um buraco mesmo da procrastinação, do desânimo, parece que você não consegue sair. Você fica preso ali, então o resultado não vem. Então essa técnica, ela vem para quê? Para você dar um tempinho para poder estimular o seu cérebro, o seu corpo, e com isso você tem energia para estudar. Então como que você faz? Como que você faz para utilizar essa técnica? Indo, assistir um filme animado, você escutar música, você dançar. Então o que eu quero que você faça é que você mude aqui, né? Você mude o switch, você não fique preso a um sentimento negativo, que é o que as pessoas fazem quando elas estão mal. Então a pessoa ela fica mal, ela vai procurando mais coisas para justificar para ela estar mal. E parece que ela fica presa naquilo e não consegue sair. Eu quero que você perceba, tome consciência, porque você tem que tomar consciência disso. Você vai olhar e falar assim, cara, peraí, eu tô viajando aqui, eu tô ficando muito preso no desanimado, eu tô muito triste, preciso mudar isso aqui. Então você vai olhar para isso e aí você vai procurar algum elemento para te dar energia. E aí a pergunta que eu tenho para você é, você precisa ter... desculpa, é por causa que eu li um comentário aqui, a Michelle colocou. Todas essas técnicas só dão certo se tivermos a motivação, objetivo, como você já mencionou em outro artigo. Exatamente, né? Que eu falei no começo. A mente organizada. Isso aqui é só para você utilizar como um elemento para que você consiga ter o resultado. Tá? Então, assim, ela tem que estar unido. Então, vamos lá, voltando ao dopaminando. Então, você vai utilizar aquilo que você gosta. O que te deixa animado? Você vai falar, professor, olha, eu fico animado, por exemplo, Leandro, eu escuto música às vezes, tem música que me deixa muito animado. Então, quando eu tô bem desanimado, eu coloco meu fone, né, que eu comprei aqui um fone que isola um pouquinho o som externo, coloco o fone, coloco a música para me dar um ânimo e me dar energia. Outras coisas que eu faço para fazer como se fosse uma grande manutenção dessa motivação diária. Então tem a caminhada que eu faço todos os dias pela manhã, que me deixa bem. Tem a música que eu escuto, tem alguns momentos que a gente está aqui em casa que eu fico bem, fico tranquilo. Então são várias coisas que eu vou incluindo na minha rotina para fazer uma certa manutenção da minha motivação. Porque senão ela se perde. É fácil se perder. Então, por exemplo, vou caminhar de manhã. Mesmo assim, voltei e não tô legal, ou antes de trabalhar, coloco a minha música, tem uma meditação que eu faço junto com uma oração todas as manhãs também. Então tudo isso, dança. Você pode dançar, você pode falar, quem gosta de dançar, hoje todo mundo gosta de dançar, às vezes eu vejo no Instagram, acho até muito doido aquilo, né? O pessoal grava lá dançando e toda aquela coisa. Tem gente que gosta de dançar, se sente bem.
Você fecha o seu quarto e dança um pouco antes de começar a estudar. Faz um exercício físico intenso. Eu faço caminhada, mas tem gente que corre. Eu corria também há algum tempo. Então essa corrida, ela libera dopamina, você fica animado pra caramba e tem energia pra estudar. Tem gente que toma banho gelado libera, faz acordar, faz você se sentir bem. Eu gosto muito de banho gelado. Tem gente que escuta música também, tem gente que escuta as palestras motivacionais. Eu gosto muito de audiolivros motivacionais, algumas palestras que eu escuto também me motivam. O lado racional, você tem energia. Você pode fazer uma oração, você pode procurar alguém, você pode conversar com algum amigo que te deixe bem. O importante é, busque algo que te faça bem. E depois que você se sentir bem, você começa a estudar. Não é para você ficar preso naquilo também. Ai, nossa, eu me senti tão bem dançando, agora eu vou passar a tarde inteira dançando. Não, é rapidão. Você vai dançar, vai te dar energia, você fala, agora eu vou estudar. Cara, tô bem, tô feliz, tô alegre. Eu acredito que eu vou passar, eu acredito que isso aqui vai dar certo. Porque às vezes a gente não estuda porque fala, putz, cara, por que eu vou fazer isso? Ah, nem vai dar certo mesmo. A minha vida nem vai mudar mesmo. Então você dá um gás na energia, você dá um gás na dopamina, seu cérebro fica bem, você fala, não, vou conseguir, e aí você parte para estudar. Beleza? Então essa é a nossa quarta técnica para você dopaminar, né? Para você colocar energia, para você liberar bons neurotransmissores aí no seu cérebro. A quinta e última técnica que eu vou passar para você ter, para você conseguir estudar, é uma técnica meio controversa que eu tenho falado faz tempo, desde quando eu escrevi meu artigo de procrastinação, isso foi em 2015 também, e eu fiz uma extensa pesquisa sobre procrastinação, e eu percebi que o procrastinador, ele é diferente do preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele não quer fazer e não vai fazer e pronto e acabou. Você não tem o que discutir com ele. Ele fala, cara, eu quero ficar deitado aqui o dia inteiro, olhando para o céu e vou ficar. E eu não me sinto mal por isso, tô tranquilo, não tô nem aí. Eu quero que o mundo se exploda. Esse é um cara que tem preguiça mesmo. Entendeu? Ele se sente bem com o jeito dele ali, descansadão e pronto. Agora o procrastinador não, ele quer fazer. Ele quer fazer aquilo, ele quer estudar, ele quer se dedicar, mas ele não consegue. Então ele fica, vou lavar a louça, vou passar uma vassoura na casa. E então você vê, ele faz outras atividades, né? Ele faz outras coisas, mas não faz o que é mais importante, que é estudar. Então essa técnica aqui é justamente para você combater isso, combater essa procrastinação. E como que você vai fazer para combater esta procrastinação? É simples, evitando fazer outras coisas. Por exemplo, você tem que estudar às 8 da manhã. Poxa, eu tenho que estudar às 8 da manhã e eu tenho que estudar por causa disso, enfim, você define. Aí você percebe que você procrastina às 8 da manhã. O que você vai fazer? Você vai tirar tudo de perto de você. Você não vai ficar com o celular, porque isso aqui é um veneno. Entendeu? Principalmente para procrastinar. Então você não vai ficar com o seu celular, você não vai assistir TV, você não vai fazer nada, você vai ficar sentado, nem deitado. Antigamente eu falava para ficar deitado, mas agora nem deitado, você vai ficar sentado, parado. Você fala, beleza, eu não vou estudar, mas também não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Vou ficar sentado aqui, parado. Eu tenho duas alternativas, você vai propor para si mesmo. Isso é um pacto que você vai fazer consigo mesmo. Eu tenho duas alternativas. Ou eu, frente do seu material, olhando para ele. Você fala, não, tô sentado aqui na cadeira. Sentei na cadeira. Não quero começar a estudar, tá difícil. Então você vai ficar sentado ali. Você só vai levantar quando você estudar. A 1 hora, 2 horas ou 3 horas que você se propôs a estudar. É isso. Pô, professor, mas por que isso funciona? Eu chamo essa técnica de entediando-se, para você se entediar. Ela funciona por quê? Porque o nosso cérebro vai procurar algo como fuga para fazer. A gente já está acostumado com isso e as redes sociais estão deixando a gente cada vez mais preso nisso. Várias coisas para fazer ao mesmo tempo, várias coisas para cuidar e a gente vai cada vez mais procurando formas de fugir. Fugir do que nós precisamos fazer. Então o que você vai fazer? Você vai ficar sem fazer nada. Simples assim. Então o seu cérebro ele vai começar a pensar em um monte de coisa. Cara, o que eu estou fazendo? Nossa, eu tenho um monte de coisa para... E aí ele vai jogar coisas para você fazer. Um monte. Nossa, tem isso, eu tenho que fazer isso, aquilo, papapá. Não, eu só vou fazer que é estudar. Se eu não estudar, eu não vou fazer mais nada.
É simples. Não vai pegar celular, não vai assistir TV, não vai escutar música, não vai ficar no computador. Entendeu? Ou você faz ou você não faz. É simples assim. É isso que você tem que ter na sua mente. Por isso que essa técnica ela é muito boa, ela é uma técnica bem drástica para você utilizar quando você não consegue estudar. Às vezes eu chego aqui no escritório, acordo cedo e falo, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer. Por exemplo, agora eu tenho um artigo para fazer de uma parceria que a gente fechou com um aplicativo de PDF. Eu tenho que produzir um artigo e um vídeo. E aí, às vezes, eu chego e falo, caramba, eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí eu sento aqui no escritório, faço a oração e fico parado. Fico parado, assim, até eu começar. Não faço nada. Não vejo meus e-mails, porque às vezes ele é uma escapatória, porque eu respondo e-mails. Eu falo, tô respondendo e-mails. Não, eu tenho que fazer os artigos, eu tenho que fazer os vídeos. Então eu fico parado. Entendeu? É bom, por isso que é bom você ter um local de estudos, tá? Isso faz parte do passo 2 do método 5, que é o ritmo. Você tem que ter um local organizado e uma rotina organizada. Ter o local de estudos vai te ajudar a fazer isso, vai te ajudar a ter isso muito bem definido e você conseguir ter o resultado que você está buscando. Isso é muito importante, ok? Todas essas 5 técnicas que eu passei aqui para você. A primeira técnica, vamos dar uma recapitulada aqui, todos nós juntos. A primeira técnica que eu passei para você é defina uma recompensa para estudar. A segunda técnica é separar os conteúdos, dividir o conteúdo para que você dê conta dele com mais facilidade. Terceira técnica é ação instantânea, começar a agir sem pensar. A quarta técnica é dopaminar o cérebro, liberar neurotransmissores que façam com que você sinta bem e comece a estudar. E a quinta e última técnica, que é você se entediar. Essas técnicas só vão funcionar se você tiver uma mente organizada. Uma mente organizada significa o quê? Objetivos definidos, metas definidas, disciplina, hábito, eliminar a procrastinação. Ok? Tudo isso só funciona a partir desse elemento. Esse podcast chega até você com o suporte do Método 5 Estudar e Passar. O Método 5 Estudar e Passar é um curso desenvolvido por mim, professor Piscini, para ajudar você a passar em qualquer prova em menos tempo. São 5 módulos práticos e rápidos para ajudar você a desenvolver a sua aprendizagem e ter muito mais resultados. Quero lembrar também que este podcast, de onde veio ele, existem muitos outros. Então aproveite que está aqui, já faça uma maratona nos nossos programas e se você já escutou todas as semanas tem podcast novo aqui. Quero agradecer que você tenha escutado até o final e até o próximo podcast.